trabalhador e trabalhadora do SUAS, gestor e gestora, seja bem-vindo ao curso de atualização em Vigilância Socioassistencial no âmbito do Programa Nacional de Capacitação do SUAS, o Capacita-SUAS, no estado do Rio de Janeiro. Na unidade 2, nós trabalhamos o processo de institucionalização da vigilância socioassistencial a partir de algumas normativas que regem a política. A proposta da unidade 3 é trabalharmos o processo de implementação da vigilância socioassistencial enquanto área de gestão do SUAS. Produção, sistematização, análise e disseminação de informações são temas que adentraram progressivamente a agenda da política de assistência social, sobretudo a partir dos anos 2000, com um processo de implementação do Sistema Único de Assistência Social. A NOB-SUAS 2012 sinaliza no artigo 90, em seu parágrafo único, que a vigilância socioassistencial é uma área dedicada essencialmente à gestão da informação. Cabe à vigilância, em grande medida, a construção de estratégias para o aprimoramento, padronização das informações produzidas pelos órgãos gestores e unidades prestadoras dos serviços socioassistenciais. A professora Aldaísa Sposati, no artigo intitulado Vigilância Socioassistencial, Condição para a Afirmação do Direito Socioassistencial, publicado em 2017, sinaliza alguns reducionismos observados no que se refere ao entendimento da vigilância socioassistencial. Provavelmente, você, trabalhador que atua na área, já identificou no seu processo de trabalho alguns destes reducionismos. De acordo com a professora, alguns gestores e agentes consideram que a vigilância socioassistencial se confina a produzir modos de registros de atendimentos sem vinculá-los com as formas e modos da ocorrência dos fatos e das atenções prestadas. Nesse caso, ela é restringida a uma ferramenta de produção de dados quantitativos capaz de justificar solicitações de verbas para ação ou suprir informes para solicitações institucionais de dados, ou até mesmo como instrumento de controle do trabalho desenvolvido pelos agentes que devem bater metas. Corroborando a colocação da professora Aldaísa, eu gostaria de trazer aqui alguns pontos que merecem destaque ao discutirmos o processo de implementação da vigilância socioassistencial enquanto área de gestão do SUAS. O primeiro ponto diz respeito ao entendimento equivocado de que a implementação da vigilância está vinculada necessariamente ao seu estabelecimento na estrutura do organograma da gestão. O processo de implementação nós precisamos entendê-lo para além de uma plaquinha na porta de uma sala, com equipe específica, com nomenclatura estruturada, com competências e habilidades definidas e publicadas pelo Diário Oficial. A gente precisa entender o processo de implementação da vigilância socioassistencial enquanto uma estruturação gradativa. E por falarmos em estruturação, a gente precisa também ter clareza de que nem todos os municípios que conseguiram incluir a vigilância socioassistencial na estrutura do órgão gestor estão com a área de fato implementada ou em fase de implementação. É claro que garantir um lugar para a área na estrutura da gestão é de extrema importância, mas não é a condição que determina de fato a implementação da vigilância socioassistencial.
De acordo com os dados do Censo SUS de 2019, é possível identificar que no caso do estado do Rio de Janeiro, 24% dos municípios informaram que não possuem a área constituída na estrutura do órgão gestor, ao passo que 36% informaram que a área está instituída formalmente e 40% dos municípios disseram que a área está constituída de maneira informal. Um segundo ponto é que, embora seja uma área dedicada à gestão da informação, nós precisamos entender que a vigilância socioassistencial ela não se reduz a ferramentas informacionais. E muito menos a introdução e utilização dessas ferramentas no processo de trabalho. É comum ouvirmos a justificativa de que determinado município não implantou a vigilância por não contar com um sistema informacional próprio. Entendam que eu não estou negando aqui a importância dos sistemas informacionais. Jamais faria isso. Mas é preciso que a gente considere a realidade de cada município e dos estados. Talvez esta não deva ser a primeira estratégia de implementação da vigilância, pois temos outro desafio maior, que eu tenho certeza que é um desafio para o conjunto dos municípios brasileiros e que antecede esse passo da estruturação e implantação de um sistema informacional, que é superar os limites institucionais e políticos acerca da qualidade dos dados e informações produzidos pela política de assistência social. Comumente nós ouvimos: os dados não batem, os dados não estão corretos, aquela determinada base apresenta inconsistência. E por quê? Por que há uma cultura institucional arraigada na assistência social com relação a esses dados? Isso não é um problema só da política de assistência social. É um problema que também rebate em outras políticas no âmbito da gestão pública. Entretanto, a gente precisa considerar que a política de assistência social nos últimos anos ela vem produzindo um volume considerável de informações, mas a gente também não pode deixar de considerar que nem sempre essas informações são de fato consistentes e nos possibilitam fazer uma análise da realidade. Um terceiro ponto é que precisamos ter clareza de que a vigilância socioassistencial não é um acessório da gestão. Essa é uma tecla que eu sempre gosto de bater. A vigilância socioassistencial não é aquela equipe que é responsável por justificar tudo e todos com dados. E por falar nisso, alguns questionamentos se fazem necessários. Qual é o tipo de informação que nós estamos produzindo? Por quais motivos estamos produzindo? Em quais condições estamos produzindo essas informações? A quem estas informações têm servido? Elas são consistentes a ponto de subsidiar uma análise acerca da qualidade da oferta dos serviços prestados pela política de assistência e do volume das formas de vulnerabilidades e riscos sociais que se expressam nos territórios? Em linhas gerais, estamos operacionalizando de fato a vigilância socioassistencial? Estamos fazendo vigilância de quê e para quem? Um outro ponto que a gente precisa discutir é que a vigilância socioassistencial ela requer novas competências profissionais, um saber especializado. Se as inconsistências teóricas e conceituais em torno da vigilância dificultam de fato o entendimento do que seja objeto de intervenção na área, isso tem nos levado à seguinte preocupação: qual seria o perfil desejado de profissional para atuar na vigilância socioassistencial, diante do quadro heterogêneo da ampliação de demandas postas no cotidiano da gestão dos municípios?
temos aí uma questão central que, na verdade, está inscrita no debate da gestão do trabalho na política de assistência social. E a gente precisa também desconstruir a ideia de que todos sabem o que é vigilância socioassistencial e por isso se sentem no direito ou quase no dever de dizer o que as equipes técnicas de vigilância devem fazer. Há uma cultura do achismo, impregnada, e eu diria que é uma cultura do achismo impregnada, evidentemente, sem fundamentação teórica, e por outro lado, isso corrobora alguns entendimentos também completamente equivocados da prática da vigilância socioassistencial. Quantas vezes as equipes de vigilância socioassistencial são confundidas enquanto equipes de TIs? As orientações técnicas da vigilância destacam que as equipes devem ser multidisciplinares, constituídas por profissionais de distintas áreas do saber, A recomendação é de se formar as equipes multidisciplinares, se dá em virtude da complexidade do trabalho que é desenvolvido pela vigilância, Então a gente deve considerar alguns determinantes inerentes à gestão do trabalho no bojo da política de assistência social. Primeiro, o quantitativo de trabalhadores no território nacional, nos estados brasileiros e nos municípios. Tem sido suficiente para as demandas do SUAS? Não. Se não tem sido suficiente para as demandas do SUAS, sobretudo para o atendimento nas unidades, provavelmente a tendência é que as áreas de gestão também encontrem uma defasagem nesse corpo técnico. Nós podemos dispor, por exemplo, do melhor profissional de TI, nós podemos dispor de desenvolvedores de sistema, de sociólogos, de profissionais experts na área de geoprocessamento, dentre outras habilidades. Mas se esse profissional não dominar os conteúdos e os direcionamentos da política de assistência social, eles permanecerão fadados àquela imagem do setor que detém a caixa preta dos dados, mas que não consegue articulá-los com a realidade do cotidiano, da política pública em que atua. E nesse sentido, alguns rótulos são atribuídos às equipes de vigilância socioassistencial. Primeiro, muitos são vistos enquanto o setor que resolve os problemas de acesso aos sistemas da rede SUAS, que sinaliza o preenchimento inconsistente do registro mensal de atendimento, do RMA, que monitora o censo SUAS. Mas será que o trabalho da vigilância socioassistencial tem se resumido às questões relativas ao preenchimento e monitoramento dos dados dos sistemas da rede SUAS? Será que estamos reduzindo o nosso trabalho a uma espécie de banco responsável por atribuir perfis e resolver problemas de senha dos sistemas? Um outro rótulo que a gente identifica com relação às equipes da vigilância e que a gente precisa desconstruir com os gestores e com os profissionais, é um desafio, que as equipes de vigilância enfrentam diariamente. Desconstruir o apego aos dados e às informações. Quantas vezes a gente ouve um profissional ou ouve um gestor? Este dado é meu. Não podemos perder de vista de que as informações produzidas pela gestão pública e pelos agentes que operacionalizam os direitos socioassistenciais em forma de programas, serviços e projetos aos cidadãos que necessitam das ofertas protetivas, nós não podemos esquecer de que essas informações são informações do serviço público, não são informações de A ou de B, de gestor, de coordenador de projeto, de diretor de determinada
unidades. A gente precisa entender e discutir, para além do aprimoramento do registro dessas informações, as estratégias necessárias para a democratização destas informações também. Um outro fato que a gente pode identificar junto às equipes de vigilância socioassistencial é que muitas das demandas que são colocadas não são demandas específicas para a área. É preciso entender o que é se constituir enquanto área de gestão no SUAS. Em muitas circunstâncias, nós não sabemos sequer o que faz ou o que deveria fazer a gestão do SUAS. Isso exige um perfil de trabalhador da assistência social, como diria a professora Aldaísa Sposati, que altere o padrão do reconhecimento social pautado em avaliador da miserabilidade, distribuidor de benefícios materiais e financeiros aos mais necessitados. O perfil que esta política requer atualmente de profissional, independente da esfera em que ele trabalha, independente da área que ele trabalhe, seja na vigilância socioassistencial, seja na gestão do trabalho, seja na gestão orçamentária e financeira, seja na coordenação de um CRAS ou de um CREAS, seja enquanto técnico de uma unidade de acolhimento, esse perfil é um perfil diferenciado e deve ser diferenciado. E para isso é importante o quê? Um investimento fundamentalmente nas atividades de capacitação e educação permanente. Nós não podemos perder o foco com relação a essas atividades que são de extrema importância para a qualificação do trabalho social realizado pelo SUAS. Com relação à estruturação da vigilância socioassistencial nos municípios, o que a gente percebe no levantamento das experiências pregressas do órgão gestor no campo do planejamento, monitoramento e avaliação deve ser levado em conta quando estamos estruturando uma proposta de implementação da vigilância socioassistencial, né? Antes de conceber uma proposta de estruturação da vigilância, é importante a gente estruturar as competências da área, levando em consideração, é claro, a realidade do município, a capacidade técnica instaurada e a capacidade também de gestão. E nós precisamos colocar os pés no chão. Não adianta idealizarmos uma proposta de implementação de vigilância que não contemple a realidade do meu município, que não contemple a realidade que eu tenho de RH hoje, que não contemple os recursos financeiros que eu tenho disponível. Para além disso, é importante, ao pensarmos nas etapas da implementação da vigilância socioassistencial, é necessário que nós organizemos esses estágios do processo de implementação, considerando, sobretudo, os desafios da estruturação, padronização e aprimoramentos dos registros administrativos internos do SUAS. Eu diria que este deveria ser um dos primeiros passos no processo de implementação da vigilância. A gente precisa identificar quais são os instrumentos que são utilizados nas unidades, quais são os instrumentos e estratégias utilizados pelo órgão gestor em termos de monitoramento dessas informações que chegam. A gente precisa identificar o olhar que cada profissional tem sobre aquela forma de registro. A gente precisa romper com a cultura de criar ferramentas e ferramentas de registro e que muitas vezes elas significam apenas mais um formulário para aquele técnico preencher, porque na verdade as informações que ali estão nem sempre são importantes para o direcionamento do nosso trabalho ou para estabelecermos um perfil da população usuária. Uma outra questão que a gente precisa identificar que é organizar o processo de trabalho de acordo com os recursos humanos disponíveis. Isso é claro.
A atuação da vigilância está para além da elaboração de instrumentos de coleta de dados, como eu falei, da instrumentalização desnecessária, da elaboração de diagnósticos e estudos sob demandas. E sobre esse ponto, a gente não pode deixar de colocar, porque infelizmente nós estamos vivenciando uma panaceia dos diagnósticos. Para tudo solicitam diagnóstico. É o sistema de justiça, é a própria gestão, é para responder outras demandas ligadas à assistência social. Mas a gente precisa ter clareza, e a equipe de vigilância tem essa responsabilidade, eu diria, esse desafio de deixar muito claro aquilo que cabe de fato, um diagnóstico, ou se não cabe, um levantamento, ou não, ou um estudo. Não adianta ficarmos presos à elaboração de determinados levantamentos se em grande escala nós não sabemos se os dados produzidos são de fato consistentes. Cuidado com a contratação de serviços técnicos especializados, que muitas vezes não conhecem a realidade do município. E quando a gente está falando da questão do diagnóstico, a gente percebe que hoje muitas empresas trabalham nesse sentido, de produzir diagnósticos, só que muitos municípios também têm questionado que, após a contratação, identificam que o trabalho desenvolvido ele não condiz com a realidade apresentada, ou que, de repente, o trabalho desenvolvido se reduziu a um levantamento de bases de dados secundárias, o que um outro profissional da política de assistência social poderia ter feito. Outro ponto, a gente precisa ter clareza de que a implementação da vigilância socioassistencial precisa dispor de uma infraestrutura básica, claro, de computadores, de softwares, de internet, mas para isso é necessário que a gestão conheça o trabalho desenvolvido pela vigilância e dê legitimidade a esse trabalho. Por quê? Se a gestão não conhecer esse trabalho, se ela não legitimar, não entender de fato o papel e a importância deste trabalho, infelizmente não será possível a gente fazer as mediações necessárias no cotidiano profissional para que a gente possa conseguir alguns equipamentos básicos em termos de infraestrutura e que são de extrema importância para o desenvolvimento do trabalho da vigilância. E para além disso, eu acho que eu sempre gosto de lembrar um seguinte ponto. Não adianta termos equipamentos adequados se a gente não tem a equipe que disponha do conhecimento necessário para utilizá-los, ou vice-versa. Equipamento sem profissional não adianta, da mesma forma que o profissional que não sabe utilizar o equipamento. Por fim, e não menos importante, eu acho que tem uma questão que é fundamental para a gente avançar na perspectiva de implementação da vigilância socioassistencial, e eu diria que essa é uma estratégia que a gente precisava a começar a desenhar logo no momento inicial da organização do processo de implementação, que é estabelecer formas de articulação da vigilância socioassistencial com a gestão da proteção social básica e da proteção social especial e unidades responsáveis pela oferta dos serviços socioassistenciais no território. A vigilância não é um setor isolado dentro da gestão. A gente não pode, de forma alguma, ficar fechado, cada um no seu quadrado, sem fazer essa articulação necessária com a gestão da proteção social básica e com a gestão da proteção social especial. E isso deixando muito claro que o papel da vigilância não é um papel subsidiário. O papel da vigilância é um papel fundamental neste processo, E mais do que isso, as informações produzidas pelos profissionais e pela gestão, elas devem fazer sentido para proteger melhor a população,
para defender melhor os direitos dos usuários dos serviços, dos programas e benefícios socioassistenciais. E para isso, é importante que esse profissional ele se identifique naquele registro, naquele dado produzido. Ele precisa se reconhecer naquilo que foi produzido. E eu diria também, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, que a gente precisa refletir sobre algumas questões. Quais as atribuições e estratégias de operacionalização da vigilância socioassistencial que o meu município já conseguiu caminhar? Por quais motivos e como as gestões municipais vêm implementando esta área? Quais os limites postos para o desenvolvimento da vigilância socioassistencial? E em qual medida esta área pode potencializar o fortalecimento da gestão do SUAS? Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.